deficiência de OTC, ornitina transcarbamilase. No consultório, Bom dia, em que posso ajudar? Olá, bom dia, nutricionista Fátima. Minha gravidez, ela foi uma gravidez bem tranquila. Eu fiz acompanhamento com obstetra, fiz todos os exames e ultrassons, tudo em dia. O nascimento também foi normal. Meu filho, ele parecia saudável ao nascer. Ele começou a apresentar os sintomas, esses problemas, nos primeiros dias de vida. Mas assim, sabe, ele parecia saudável. Aí, só com o tempo, ele foi apresentando convulsões, ele tinha muita dificuldade para mamar. Aí eu fui estranhando, eu achei que o problema era eu, que eu não estava sabendo amamentar ele direito. Aí foi desenvolvendo, eu via que ele era uma criança muito mole, ele não tinha aquela firmeza que as crianças da idade dele tinham. Ele também ficava muito irritado, costumava vomitar depois das mamadas. E eu comecei a estranhar. Isso porque mesmo eu colocando ele para rotar, tinha desconforto. Essa criança chora muito à noite, não tem condições. Esse leite não está sendo suficiente para essa criança. Calma, tudo será esclarecido. Não podemos ficar culpando uns aos outros. Estamos aqui para entender e tentar solucionar o problema de vocês. Vi que a senhora possui alguns exames. Ele faz acompanhamento com algum profissional? Sim, meu filho faz acompanhamento com o clínico geral. A obstetra acompanhou por um tempo, a gente foi para pediatria. Ficaram, para vir você, nutricionista. A gente tem alguns diagnósticos e exames que eu vou te mostrar aqui agora. Eles apresentam que tem deficiência de alguma coisa. Só que eu não sei te dizer o que é não, viu, doutora? Deixe-me ver o exame. Muito bem, o seu filho possui a deficiência de ornitina transcarbamilase, OTC, que é uma doença genética. Mas o que é que o nosso filho tem? Antes de explicar para vocês o que é essa doença, vocês se recordam se na família alguém possui atraso mental, dificuldade de aprendizagem, sintomas psiquiátricos, enxaqueca, letargia? Sim, eu me lembro bem que tinha um tio meu que ele tinha algum problema desse tipo. Ele até veio a falecer, infelizmente, mas eu não sei o tipo de doença que ele tinha. Pois bem, então vou explicar para vocês o que é esta doença, a OTC. Como disse, ela é uma doença genética, rara e grave, que causa deficiência no ciclo da ureia, comprometendo a eliminação de amônia no organismo, causando toxicidade do organismo. O ciclo da ureia é uma via metabólica que elimina o excesso endógeno e exógeno de nitrogênio produzido pelo corpo. Esse ciclo é formado por 6 enzimas diferentes. Na deficiência de OTC, a função prejudicada do ciclo da ureia resulta no acúmulo de níveis tóxicos de amônia no sangue e cérebro, sendo os indivíduos mais gravemente afetados no início da vida. E os pacientes apresentam dificuldades alimentares, vômitos, letargia, taquipneia, crises convulsivas e alterações do comportamento, sintomas que o filho de vocês tem apresentado. E essa doença é mais frequente e grave, especialmente no sexo masculino. Nossa, que complicado, doutora, mas por que isso aconteceu? Porque essa doença é genética. Vocês podem não apresentar sintomas da doença, mas podem ser portadores e, consequentemente, o seu filho herdou o gene com problemas. Então isso significa que alguém da minha família pode ter essa doença? Sim, pai. Classificamos essa doença como uma doença de herança monogênica recessiva ligada ao cromossomo X. Acho que eu não estou conseguindo acompanhar. Explique melhor, por favor. Sim, vou pegar o desenho anterior como exemplo. Se a mãe é portadora de uma mutação do gene OTC, pode ou não sofrer os efeitos da deficiência enzimática. Se transmite a mutação ao filho, transferindo o cromossomo X mutado, este sofrerá da doença, já que só possui um cromossomo X e, por sua vez, contém o gene OTC mutado. Se transmite a mutação à filha, que possui 2 cromossomos X, esta se transformará numa portadora, capaz de transmitir o gene mutado, ou seja,
50% de suas filhas serão portadoras e 50% dos filhos serão afetados pela deficiência de OTC. Nossa, que complicado, doutora, mas por que isso aconteceu? Pois bem, irei ilustrar para tentar explicar melhor. Essa doença é ligada ao cromossomo X. Nesse caso da mãe, herda um X e do pai o cromossomo Y ou X, sendo que o cromossomo herdado do pai irá determinar o sexo da criança, Y para o sexo masculino e X determina o sexo feminino. O filho de vocês possui cromossomos XY. No desenho abaixo, o pai não é afetado e a mãe portadora. Ela tem o gene causador da doença, mas pode não apresentar os sintomas, como é o nosso caso. Então, o filho de vocês herdou o Y do pai, que não é afetado, e o X da mãe, que é portadora do gene. Por isso, ele é afetado pela doença OTC. Essa doença, ela pode pular gerações. A mãe me disse que teve um tio com algum problema, mas não sabe o diagnóstico. Ele poderia ter OTC, que veio atingir o filho de vocês, porque não manifestou na mãe. E isso pode acontecer com outro filho nosso? Se a mãe é portadora de uma mutação do gene OTC, pode ou não sofrer os efeitos da deficiência enzimática. Se transmite a mutação ao filho, transferindo o cromossomo X mutado, este sofrerá da doença, já que só possui um cromossomo X e, por sua vez, contém o gene OTC mutado. Se transmite a mutação à filha, que possui 2 cromossomos X, esta se transformará numa portadora, capaz de transmitir o gene mutado, ou seja, 50% de suas filhas serão portadoras e 50% dos filhos serão afetados pela deficiência de OTC. Essa doença tem tratamento? Vocês serão acompanhados por toda a equipe e também por mim. Nós iremos fazer um plano alimentar adequado para o seu filho. Caso a doença progrida, nós iremos recorrer a outros tratamentos, tais como hemodiálise, e faremos a administração de substâncias que facilitem a excreção urinária de amônia. O que a gente pode, como pai e mãe, fazer por ele? Quais os cuidados que a gente tem que tomar com meu filho? Então, vamos elaborar uma dieta para que dessa forma possamos manter os parâmetros bioquímicos normais, principalmente de amônia e glutamina. A dieta será hipoproteica. A ingestão de proteína terá que ser controlada. Iremos suplementar com aminoácidos, repor os nutrientes em falta, como vitaminas e minerais. E devemos supervisionar o aporte calórico, em vista a evitar o catabolismo, promover o anabolismo e diminuir a descompensação e sintomas desagradáveis para evitar a desnutrição.